Bem-vindos, o meu nome é Alex. Vamos resolver mais uma questão de raciocínio lógico. Três amigos, João, Mário e Paulo, têm 1, 2 ou 3 filhos, moram em cidades distintas e cada um tem um animal de estimação. Então, para não perder tempo, esse exercício é aquele onde você tem que fazer 1, 2, 3, várias tabelas da verdade e preenchendo as tabelas conforme o enunciado, ok? Então, primeiro eu defini que eu tenho 3 entidades, 3 atributos. Eu tenho o nome de pessoas, filhos que elas têm, cidades onde elas moram e animais de estimação. Então vamos lá, gente. Aqui eu tenho só o enunciado para poder ter espaço para trabalhar. Então, eu vou criar aqui uma primeira tabela com o nome das pessoas. Eu vou abreviar aqui, João, Mário e Paulo. E aqui eu vou colocar o atributo de número de filhos que essas 3 pessoas têm, ok? Então eu vou colocar aqui, ele está dizendo que tem 1, 2 ou 3 filhos. Então 1, 2 ou 3 filhos. Vou criar uma segunda tabela, também com o nome dos nossos amigos. E nessa segunda tabela, eu vou colocar um outro atributo que o enunciado pede. É o atributo das cidades, Então, um mora em Santos, o outro mora em Campinas, vou colocar C, e o outro mora em Jaú. E por fim, uma terceira tabela, novamente com o nome das pessoas, João, o Mário e o Paulo. E nessa tabela aqui, eu vou colocar o outro atributo que é o animal de estimação, Então aqui vai ser o gato, o cachorro, vou colocar cão e o coelho. Então o coelho aqui. E eu vou preenchendo agora essas tabelas conforme o enunciado vai me falando. Então vamos lá. Então até aqui o enunciado, ele começa a falar aqui, certo? Sabe-se que João tem mais filhos do que Mário e do que o outro amigo. Então veja bem, são 3 pessoas. Ele está falando que o João tem mais filhos do que o Mário e do que o outro amigo. Então significa que o João tem mais filhos do que os 2, certo? Então o João tem mais filhos do que os 2. Então o João tem 3 filhos, ok? Eu já sei que numa tabela da verdade, quando eu preencho um verdadeiro numa determinada linha, o resto da linha eu posso preencher com falso. E o resto da coluna, que tem o verdade, também eu posso preencher com o falso. Nessa mesma frase, ele diz que o outro amigo mora em Santos. Quem é esse outro amigo? Então, o João, que tem mais filhos do que o Mário, então não é o Mário, e que o outro amigo que mora em Santos. Olha, esse outro amigo mora em Santos, que é o Paulo. Então aqui é a tabela de nomes e cidades, Então, com essa frase, eu descobri que o Paulo mora em Santos. Então é verdade que o Paulo mora em Santos. Assim eu posso colocar falso nessa terceira coluna e falso nessa primeira linha, porque o verdade aqui me permite isso. Vamos continuar a ler. Quem mora em Santos tem gato. Então olha, quem mora em Santos tem gato.
Então, como eu descobri que o Paulo mora em Santos, ok? Então, o Paulo tem gato. Então, tá aqui a tabela de nomes e animais. O Paulo tem gato. Então, é verdade aqui pro Paulo tem gato. Aqui eu ponho falso, falso, falso e falso. Vamos continuar a ler o enunciado. Olha, o morador de Campinas tem menos filhos do que Paulo e do que aquele que tem o coelho. Poxa, se ele tem menos filhos do que um e do que um outro, então eu sei que o morador de Campinas... Agora ele diz que o morador de Campinas tem menos filhos do que Paulo e do que aquele que tem o coelho. Então veja bem, o morador de Campinas é o que tem a menor quantidade de filhos, certo? Por quê? Porque ele tem menos filho do que o Paulo e do que aquele que tem o coelho. Então ele tem menos filhos do que os três, tá ok. Eu sei que não é o João, certo? Não é o João, porque o João aqui é o que tem mais filhos, né? Então, me sobra, para preencher aqui, o Mário e o Paulo. Só que ele está falando que menos filhos do que o Paulo, tá? Então, não é o Paulo. Então, não é o Paulo e não é o João. Então, o cara que mora em Campinas só pode ser o Mário. Então aqui, olha, na tabela das pessoas e da cidade, o Mário que mora em Campinas. Mário como verdade. Falso aqui, falso aqui. Veja que por exclusão, verdade aqui. Então eu já fechei essa tabela das pessoas e das cidades. Correto? Como eu acabei de descobrir que o Mário mora em Campinas, né? E através dessa frase que o que mora em Campinas tem menos filhos, então o Mário tem um filho só, que é o menor. Verdadeiro para o Mário, falso aqui, aqui é falso, aqui é verdadeiro. Então, o Paulo que tem 2 filhos. Vamos agora terminar de preencher essa tabela aqui com essas mesmas informações. Então eu vou na tabela, volto a ler o enunciado. Então, o que tem agora? Quando ele falou dessa frase aí do morador de Campinas, ele falou que tem menos filhos que o Paulo e do que aquele que tem o coelho. Certo? Quem é que tem o coelho? Quem tem o coelho é o Mário. Ok? Então o Mário tem o coelho, é verdade. Se é verdade aqui, é falso aqui. Aqui tenho que colocar um verdadeiro e aqui é falso. Pronto, fechei a minha tabela. Para saber se está certo, olha, só tem um verdade aqui, só um aqui, só um aqui, só um verdade aqui, olha. Só uma verdade aqui, 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 bonitinho. Agora o que eu faço? Vou nas alternativas e comparo o que está escrito lá com o resultado da minha tabela. Então vamos ver. Mário tem gato, é a questão A. Mário tem gato? Vamos ver se o Mário tem gato. Olha, Mário não tem gato, certo? Mário não tem gato. Então essa daqui está errada. Mário mora em Campinas? Vamos lá olhar. Mário mora em Campinas? Certo, ó, Mário mora em Campinas. Então essa daqui está ok. Vamos ler as outras por desencargo de consciência. Paulo tem somente um filho. Paulo tem 2 filhos, olha. Paulo tem 2 filhos. Então realmente está errado aqui a C. João mora em Santos. João mora em Santos. Não, olha, João tá aqui, olha, ele mora em Jaú. Tudo com J, né? João mora em Jaú. Tá errado. Paulo tem cachorro? Paulo tem gato, ó. Isso daí é só para tirar a prova dos 9, né? Que realmente a questão certa é que o Mário mora em Campinas, ok?
Então a resposta é B. Muito obrigado e estudem.